Acabamos de ver nessa última videoaula a equação de Michaelis e Menten está aqui. Eu estava pensando em falar sobre Lineweaver-Burke, mas vou deixar para a próxima. Eu vou tratar só de uma aplicação aqui para a equação de Michaelis e Menten. Mas antes disso, vamos revisar um pouquinho da aula passada. Então, interpretação do gráfico aqui de velocidade inicial em função da concentração inicial do substrato. Lembrando que nesses experimentos de cinética, catálise enzimática, você faz seguidos experimentos variando a concentração inicial do substrato e vê o efeito sobre a velocidade inicial. Depois você vai ter dados para construir um gráfico de velocidade inicial em função da concentração inicial do substrato para esses diferentes experimentos que você fez. Já da aula passada a gente pode concluir que quando a concentração do substrato é baixa, você vai ter uma cinética de primeira ordem com relação ao substrato, então a velocidade depende da concentração do substrato, e a ligação do substrato ao sítio ativo da enzima passa a ser a etapa determinante da velocidade do mecanismo. Em altas concentrações de substrato, a velocidade inicial vai ser independente da concentração do substrato, porque você tem saturação dos sítios ativos da enzima. Então vamos ver uma aplicação aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar sobre a equação de Michaelis e Menten. Bom, fatores que influenciam então digamos assim, no desempenho da enzima, a quantidade da enzima, ou melhor, fatores que contribuem para a velocidade limite, a quantidade da enzima e a eficiência química da enzima. A velocidade máxima aqui, então, é a constante K2, multiplicada pela concentração total do catalisador. Então, essa constante K2, ou constante catalítica, aqui fornece informações sobre, por exemplo, o número máximo de moléculas do substrato que são, digamos assim, convertidas pelo sítio ativo por segundo, e também o chamado número de turnover, que numa aula posterior eu vou detalhar para vocês. Então, voltamos aqui, temos a equação de Michaelis e Menten, e vamos fazer uma aplicação. Já dei uma organizada aqui nos dados para não ficar muito demorada essa videoaula, porque é uma aplicação simples. Então, esse exemplo aqui que eu tirei de um livro de bioquímica, tem lá: foi descoberta uma enzima que catalisa a reação química tristeza em felicidade. Então, a tristeza seria o seu substrato, e uma enzima age sobre esse substrato tristeza para transformá-lo em felicidade, nesse problema fictício. Então, uma equipe de pesquisadores dedicou-se a estudar a enzima que catalisa essa reação, é denominada felicidase. Eles verificaram que a constante catalítica é 600, segundo a menos 1, e realizaram vários experimentos. A velocidade V0 é igual a 9,8 micromol por litro por segundo, quando a concentração total da enzima é 20 nanomolar, e a concentração total, a concentração do substrato aqui é 40 micromolar. Veja que o substrato está numa concentração 2000 vezes maior que a concentração do catalisador enzimático. Então, coloquei aqui os dados: K2 é 600, V0 é 9,8 vezes 10 a menos 6, concentração aqui da enzima em mol por litro, concentração aqui do substrato em mol por litro. Eu peguei aqui a equação de Michaelis e Menten e fiz uma transformação algébrica. O denominador passou para a direita aqui multiplicando, e ao final eu isolei então o Km, que é o que ele quer calcular. Coloquei os valores aqui. Se você fizer a análise dimensional, vai perceber que Km vai sair em unidades de concentração. Então, o Km, nesse caso, vai ser aproximadamente 9,0, deixa eu ver aqui, micromol por litro. Vocês podem checar aí as contas. Eu não vou fazer as contas agora para não gastar muito tempo. E a próxima aula eu vou fazer uma aula
usando a equação de Lineweaver-Burke. Bom, até lá.